sobre as aulas de yoga. Mas primeiro quem vai falar com a gente é a Silvana Oliveira, ela é instrutora das aulas, né, Silvana? Seja bem-vinda. Primeiramente, explica pra gente o que é o yoga. Então, as pessoas perguntam, o que é yoga, né? Ou yoga, as pessoas têm uma confusão, qual que é a forma correta de falar. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Na Índia, a palavra chama-se yoga porque é no masculino. No Brasil, houve uma transliteração para o português, então você pode falar yoga ou yoga. As duas formas estão corretas. E o yoga, ele busca fazer com que a gente se conecte com essa energia superior, né, que existe no universo. Então a gente começa trabalhando o corpo físico, alongando através de alongamentos, que são chamados asanas. Mas o tempo todo, a nossa mente, ela tem que estar presente. Em outras atividades, você está numa esteira, mas você está ouvindo música, você está pensando nas contas que tem para pagar. Na prática do yoga, não. Você presta atenção qual a sensação do seu corpo, qual a região que está sendo trabalhada, alongada, você trabalha a respiração e a consciência mesmo corporal. Então, a gente trabalha com esse objetivo. E com isso, a gente vai observando que quando a gente está fazendo as posturas no tapetinho, os mesmos desafios que a gente sente durante a prática, a gente encontra no cotidiano. Eu estava observando que durante as aulas tem alguns nomes que se dá para cada postura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, os asanas, para a gente identificar, então tem posturas, por exemplo, o Trikonasana, né, que é a postura do triângulo, Bhujangasana, a postura da cobra. Então, são posturas que lembram posturas de alguns animais, posturas, né, da árvore. E aí a gente vai utilizando esses nomes. Tem ele tanto em sânscrito como no português. Aí a gente fala em português porque fica mais fácil das pessoas identificarem. Aí ela identifica a imagem com a postura. E aí quando a gente fala na próxima aula, aí fica mais fácil dela, né, aprender. E o que isso pode melhorar para as pessoas? Então, a prática do yoga, ela ajuda a gerenciar o estresse, né, para a gente escolher melhor como que eu me sinto, a gente se sentir responsável pelas nossas emoções, que não é necessariamente o que acontece fora que causa o estresse, é como eu me sinto com o assunto. E o yoga nos ajuda a isso, porque quando eu começo a ter consciência de qual é a minha sensação naquele momento, qual é a qualidade da minha atenção, como que está a minha mente, os meus pensamentos, isso auxilia para que eu possa gerenciá-los. Se eu tenho consciência de, eu estou começando a ficar agitada, eu respiro, relaxo, então isso auxilia. Tem alguma contraindicação para a prática das aulas? Olha, geralmente assim, a prática do yoga, ele pede o seguinte, que cada um respeite o seu ritmo, o seu limite. É importantíssimo que quem vai praticar yoga avise o seu instrutor se tem problema de coluna, se tem problema de pressão alta, porque tem algumas posturas que realmente não são indicadas. E se o instrutor já estiver consciente disso, ele orienta aquela pessoa, essa postura não é adequada você fazer, o resto do grupo faz, aí ele passa uma outra diferente. E é assim, as pessoas olham revistas, né, de yoga, mulheres magérrimas com posturas elaboradas, e aí pensa assim, o yoga não é para mim. Na verdade, a prática do yoga não restringe-se ao tapetinho, aquelas posturas. É uma atitude de comportamento perante a vida. Na prática do yoga a gente respeita o nosso ritmo, respeitamos os nossos limites e trabalhamos aceitando que nós temos limites. E aí, da forma que a gente respeita isso dentro do tapetinho, a gente passa isso também para o nosso local de trabalho. A gente começa a respeitar o limite dos outros, o tempo do outro, o nosso tempo. E aí a qualidade de vida melhora. Mulheres grávidas também podem praticar? Podem e devem. É muito bom, porque é um período assim, que quando a mulher está gestante, os hormônios a mil, né? E aí ela acaba ficando ansiedade, porque toda uma mudança de vida que vai acontecer, por mais que ela esteja feliz, há uma mudança interna muito grande. E a prática do yoga ajuda a relaxar mesmo, né? Ajuda a alongar, preparar o corpo para, né, o parto. Mas também, a gestante ela só deve fazer desde que o médico, após 3 meses de gestação e com autorização médica.
alguma idade máxima para a prática do yoga? Não, não tem. Idosos podem Pode fazer, devem. Crianças também. Crianças podem fazer. Aqui a gente não trabalha com criança ainda, mas assim a procura é bastante, né? E assim é muito bom para crianças. O yoga ele é bom para todos. Ele não tem contraindicação, porque assim você vai alongar respeitando o seu ritmo, respeitando os seus limites. Agora, né? Qual que é o maior objetivo do yoga? O maior objetivo do yoga é fazer com que a gente seja melhor para o outro. Então tem gente que se sente assim, eu pratico yoga e acha que é o máximo, eu sou melhor porque eu pratico yoga. Não. O maior professor de yoga do Brasil, chamado professor Hermógenes, ele diz, faça yoga para ser melhor para os outros e não melhor que os outros. Silvana, aqui em Rondônia, como que você vê o yoga aqui no nosso estado? Então, ainda é muito pouco o número de pessoas que procuram, até por falta de conhecimento mesmo. As pessoas não sabem, tem gente que confunde e acha que yoga tem a ver com religião, quando na verdade não tem nada a ver com religião. É uma prática espiritualista. Por quê? Porque se você é católico, evangélico, o que for, vai fazer com que você ainda conheça mais, se aprofunde mais naquilo que você acredita. Mas ela não para ser uma religião tem que professar a fé. O yoga não professa a fé. Simplesmente você vem e pratica. E aí o objetivo é realmente a gente fazer a meditação, né? Que é silenciar a mente. É esse o objetivo da prática. Não sai daí, que no próximo bloco tem mais estação para você.